Há um silêncio estranho rondando os seus dias, uma espécie de agitação subterrânea que você não consegue nomear, mas sente vibrar em cada célula do seu corpo quando a noite cai. Talvez você tenha percebido que as coisas que antes traziam segurança agora parecem frágeis, como se o chão sob os seus pés tivesse mudado de consistência, tornando-se fluido e incerto. Essa sensação de desorientação, que às vezes sobe pela garganta como um pânico súbito e sem motivo aparente, não é um sinal de que você está falhando ou enlouquecendo, mas sim o aviso sagrado de que a estrutura que você construiu para sobreviver não cabe mais na vida que quer nascer através de você. Cláudio Naranjo nos ensinou, com a precisão de quem conhecia os labirintos da alma, que antes de nascermos verdadeiramente para a nossa essência, precisamos passar por uma pequena morte, a morte daquilo que fingíamos ser para sermos aceitos. O que você sente agora não é perigo real, embora seu corpo reaja como se fosse. É apenas a dissolução da cola existencial que mantinha a sua máscara grudada ao seu rosto. A energia mudou, a frequência do mundo se alterou, e a sua armadilha de proteção, o seu caráter, está desmoronando para que você possa, finalmente, respirar sem filtros. Precisamos olhar para essa dor com reverência e dar a ela o nome correto, pois o diagnóstico muda o destino. O que a medicina tradicional pode chamar de colapso, nós, inspirados pela visão profunda de Stanislav Grof, reconhecemos como uma emergência espiritual. Diferente de uma patologia onde a mente se parte, o que está acontecendo com você é um processo de cura violenta e necessária, onde a sua psique, em sua sabedoria infinita, está tentando expulsar o velho eu, que já não serve mais. Imagine que sua alma cresceu e a casca do ego ficou pequena demais, apertada demais, e agora existe uma fricção, um atrito doloroso entre quem você foi condicionado a ser e quem você realmente é. Esse pânico que visita seu peito não é a morte da sua vida, é a morte das suas defesas. É o sistema imunológico da sua alma, lutando para expulsar a mentira que você viveu por tanto tempo, gerando essa febre existencial que queima as ilusões para deixar apenas a verdade em pé. Essa mudança de energia que estamos atravessando coletivamente é um ataque direto ao que Naranjo chamava de mente patriarcal dentro de nós, aquela parte interna rígida, controladora, fria e obcecada por resultados e aparências. Durante anos, essa parte governou a sua vida reprimindo seus instintos, silenciando sua intuição e exigindo que você fosse forte, eficiente e insensível. O pânico surge agora porque essa tirania intelectual está perdendo o controle. A inteligência instintiva, a sabedoria do seu corpo e do seu organismo está finalmente quebrando as represas desse intelecto frio. É como se um rio represado por décadas rompesse a barragem. A água corre furiosa e assustadora no início, não porque a água seja má, mas porque ela foi contida por tempo demais. Você não está em perigo, você está em fluxo. E para o ego controlador que sempre segurou as rédeas com medo, a liberdade absoluta se parece terrivelmente com o abismo. Precisamos descer agora da filosofia das alturas para a biologia profunda das suas células, para que você compreenda com alívio e clareza que o medo que percorre sua espinha não é um sinal de fraqueza espiritual, mas uma reação mecânica de uma parte muito antiga do seu cérebro. O seu sistema nervoso, especificamente a amígdala e o sistema límbico, funciona como uma máquina de sobrevivência projetada para amar a previsibilidade e odiar o desconhecido, operando sob uma lógica primitiva onde o novo é sempre classificado como uma ameaça mortal. Quando a energia muda e as estruturas da sua vida antiga começam a se dissolver, o seu cérebro perde a capacidade de prever o futuro com base no passado, e para o ego, essa falta de previsibilidade é aterrorizante. Ele prefere a miséria conhecida, onde ele sabe exatamente qual dor vai sentir e quando, do que se arriscar em uma felicidade desconhecida, onde não há mapas nem garantias. O que você sente como um perigo iminente é apenas o seu cérebro gritando porque perdeu o controle do roteiro, entrando em um estado de alerta máximo diante do vazio, tentando desesperadamente te empurrar de volta para o sofrimento familiar que ele, ironicamente, entende como segurança.
Aqui reside um erro invisível de interpretação que mantém muitas pessoas presas no sofrimento desnecessário, uma falha de tradução entre o que a sua alma está vivendo e o que o seu corpo está registrando. O seu sistema biológico, condicionado por anos de traumas e defesas, está interpretando a dissolução dos seus padrões neuróticos como se fosse a dissolução da sua própria vida biológica. Você está sentindo as dores de um parto espiritual, a pressão de nascer para uma nova consciência, mas a sua mente, em seu erro trágico, grita que você está morrendo. É fundamental que você olhe para esse pânico e reconheça que ele é um alarme falso, uma sirene disparada por um vigia assustado que não entende que as paredes estão caindo não para te esmagar, mas para te libertar de uma prisão que ficou pequena demais. Reconhecer esse erro de interpretação é o primeiro passo para acalmar a tempestade interna, entendendo que a sensação de morte é apenas a morte da prisão, e não do prisioneiro. Além do medo do desconhecido, existe uma batalha química silenciosa acontecendo agora em seu sangue, um vício biológico que raramente percebemos porque ele se disfarça de personalidade. O seu corpo, ao longo de décadas vivendo sob a regência do seu antigo eu, viciou-se quimicamente nos hormônios do estresse, do cortisol e da adrenalina que as suas emoções recorrentes produziam. Se você viveu anos mergulhado na ansiedade, na culpa ou na rigidez do controle, suas células desenvolveram receptores famintos por essa química tóxica, e quando você começa a mudar sua vibração e a sair desse estado, o corpo entra em uma crise de abstinência real. Ele gera o pânico, o desconforto e o caos mental, não porque a situação externa exige, mas para forçar você a pensar e sentir como antigamente, apenas para receber a dose química de quem você era. Você não está apenas lutando contra pensamentos, você está atravessando a desintoxicação de uma identidade biológica que luta para sobreviver. Talvez você tenha notado uma exaustão física inexplicável ultimamente, um cansaço que parece pesar nos ossos e que nenhuma quantidade de sono parece resolver completamente. Esse é um sinal sutil e poderoso de resistência biológica, uma evidência de que o seu cérebro está gastando uma quantidade massiva de energia vital, tentando segurar a velha realidade que está desmoronando, como alguém que tenta segurar um teto que desaba com as próprias mãos. Manter a máscara, sustentar o personagem e reprimir a mudança consome uma energia colossal, drenando a vitalidade que deveria estar sendo usada para criar o novo. Essa fadiga não é preguiça nem doença, é o custo energético da resistência, o preço que o corpo paga por tentar nadar contra a correnteza, de uma transformação que é, em última análise, inevitável e necessária. É crucial que neste momento de vertigem, nos ancoremos em uma das verdades mais libertadoras que Cláudio Naranjo nos deixou: a distinção cirúrgica entre quem você é e quem você construiu para sobreviver. O que está caindo aos pedaços, o que está se dissolvendo e causando tanto medo, não é a sua essência, não é a sua vida real, mas sim o seu caráter. Naranjo nos explicou com uma clareza que desarma que a nossa personalidade não nasceu conosco. Ela foi uma estratégia de emergência, uma resposta inteligente de uma criança que, em algum momento, sentiu que o amor não era incondicional. Para garantir o afeto, a atenção ou apenas a segurança mínima, você precisou amputar partes da sua espontaneidade e vestir uma máscara, uma armadura pesada que prometia te proteger da dor da desconexão. Durante décadas, você confundiu essa armadura com a sua própria pele, mas a energia atual está exigindo, com uma urgência implacável, que você devolva essa proteção obsoleta. O peso insuportável que você sente agora é, na verdade, o peso de carregar uma defesa que já não tem função, uma ferramenta de guerra em tempos que pedem paz e transparência. O que desmorona é a prisão, não o prisioneiro. Muitos de vocês carregam no peito a angústia de se sentirem perdidos, repetindo em silêncio: não sei mais quem eu sou, não sei para onde estou indo. E eu lhes digo, com a mais profunda compaixão e firmeza: bendito seja esse perdimento. Na cartografia da alma, sentir-se perdido das referências antigas é, paradoxalmente, o primeiro e mais seguro sinal de que você está
finalmente se encontrando. Estar perdido significa apenas que você saiu do mapa traçado pelas expectativas alheias, pelos roteiros sociais de sucesso e pelas obrigações que nunca foram suas. Você não está perdido no abismo, você está perdido das ilusões. O ego entra em pânico porque ele precisa de mapas, rótulos e cargos para se sentir existente, mas a sua essência sabe navegar no escuro. Esse vácuo de identidade não é o fim da linha, mas o espaço sagrado e limpo onde o verdadeiro eu pode, enfim, emergir sem as distorções do passado. No entanto, não podemos ignorar o luto, pois há uma dor real e aguda em ver a autoimagem idealizada se desfazer. Há uma tristeza profunda em perceber que a pessoa boa, eficiente, forte ou salvadora que você sustentou por anos não era muitas vezes uma expressão de virtude pura, mas uma estratégia de sobrevivência sofisticada. Dói admitir que fomos bons para sermos amados, que fomos fortes para não sermos feridos, que fomos úteis para não sermos abandonados. Deixar morrer essa autoimagem, esse herói falso que construímos para agradar o mundo, é um processo de humildade radical. É a morte da vaidade de ser alguém para o nascimento da dignidade de ser humano, real, falho e, pela primeira vez, inteiramente honesto consigo mesmo. A dor que você sente não é punição, é o luto necessário pelo personagem que te trouxe até aqui, mas que não pode entrar com você na nova vida. Neste estágio da jornada, onde o solo antigo já não sustenta seus passos e o novo ainda não se firmou, você vai se deparar com um fenômeno paradoxal e assustador. O seu pior lado parecerá ganhar uma força descomunal antes de sucumbir. No Eneagrama, Cláudio Naranjo chamava esses padrões de paixões, os vícios emocionais profundos, seja o orgulho, a inveja, o medo, a ira ou a vaidade, que governaram a sua personalidade nas sombras. O que você está vivenciando agora é o que a psicologia comportamental chama de pico de extinção. É o grito final da besta ferida. Se a sua paixão dominante sempre foi o controle, espere sentir uma necessidade quase insana de controlar cada detalhe insignificante da sua vida agora. Se foi o medo, prepare-se para ondas de terror que parecem não ter fim. Se foi o orgulho, você se sentirá mais ofendido e incompreendido do que nunca. Isso não acontece porque você está regredindo, mas porque o ego sabe que está morrendo e está gastando suas últimas munições em uma tentativa desesperada de provar que ainda é necessário. É a chama da vela que brilha com uma intensidade violenta e cega nos segundos finais, antes de se apagar para sempre. Observe esse exagero não com culpa, mas com a curiosidade de quem vê um mecanismo antigo falhar ruidosamente. Aqui, a maioria de nós cai na armadilha sutil da melhora, tentando polir o ego justamente quando ele precisa ser dissolvido. A nossa tendência natural diante desse aumento da feiura interna é tentar consertar o comportamento, tentar ser uma pessoa melhor, mais calma ou mais espiritualizada. Mas Naranjo nos alerta que a solução não é o autoaperfeiçoamento, que muitas vezes é apenas uma forma sofisticada de vaidade, mas sim a autoconsciência destrutiva. Não precisamos de um ego melhorado, mais educado ou mais santo. Precisamos de menos ego. Tentar consertar a máscara enquanto ela cai só aumenta o pânico e prolonga a agonia. A cura não vem do esforço para mudar o que você sente, mas da coragem de deixar morrer a ilusão de quem você deveria ser. É preciso ter a ousadia de não fazer nada para salvar a sua autoimagem, permitindo que a estrutura falsa colapse sob o próprio peso, sem intervir, sem maquiar, sem tentar salvar as aparências diante do espelho da sua própria consciência. Para navegar essa tempestade sem se afogar nela, convido você a realizar um movimento interno de separação, um deslocamento sutil da sua percepção. Quando o desespero emocional, a raiva ou o medo invadirem o seu peito, tente dar um passo para trás internamente, como se você fosse um cientista em um laboratório observando uma reação química volátil dentro de um tubo de ensaio. A reação, com todo o seu calor, fumaça, barulho e pressão, é a sua emoção, é o pânico do ego. O cientista, aquele que observa em silêncio e anota os dados sem se queimar, é a sua consciência,
o seu verdadeiro ser. Em vez de dizer, eu estou desesperado, experimente observar a sensação e dizer, há um desespero acontecendo aqui. Essa pequena mudança linguística e perceptiva cria um espaço de sanidade, um fôlego vital que te lembra que você não é a explosão. Você é o espaço onde a explosão acontece. Você é o céu imutável, e o pânico é apenas a tempestade passageira que, por mais violenta que seja, não tem o poder de ferir a vastidão que a contém. Se a sua consciência está agora se tornando um espaço onde o ruído da vida antiga não encontra mais eco, você inevitavelmente se deparará com o silêncio, com o que parece ser o vazio. E aqui reside um dos maiores desafios do despertar na mente ocidental, o horror ao vácuo. Fomos treinados para a hiperatividade, para a produção incessante, para preencher cada milissegundo com estímulos, informações e tarefas. O tédio é visto como um fracasso moral e o silêncio como uma ameaça. Mas é justamente no silêncio, nesse vazio aparente, que a nova energia tenta entrar e o novo ser tenta se manifestar. Você se sente compelido a preencher esse vazio com a próxima notícia, o próximo relacionamento ou a próxima meta, porque a sua mente tem pavor de se encontrar sem um objeto externo para se agarrar, temendo que, se forçar a parar, você irá se desintegrar. É vital, neste momento, fazer uma distinção profunda entre o que é a depressão química e o que os místicos chamam de noite escura da alma, ou o que Naranjo chamaria de um processo de esvaziamento sagrado. A depressão, muitas vezes, é um achatamento da vida, onde a capacidade de sentir é atrofiada pela química cerebral. O esvaziamento, contudo, é um processo ativo e paradoxal. É quando a vida retira o prazer de todas as suas distrações fúteis, de todos os seus hábitos superficiais e de todos os seus vícios emocionais, não para te punir, mas para forçar o seu paladar a buscar algo mais nutritivo e essencial. Se você sente que as velhas paixões perderam o brilho, se as conversas rasas e os antigos hobbies já não te preenchem, não se force a gostar deles. Você pode estar entrando no vazio fértil, que é como o solo no rigoroso inverno. Na superfície, ele parece estéril e morto, mas é nas profundezas, no silêncio e na escuridão, que ele está reunindo a força bruta para a próxima grande primavera. A maior habilidade espiritual que podemos cultivar para navegar essa transição planetária é aprender a descansar no não saber, a habitar a incerteza com dignidade. A mente, por controle, exige um mapa detalhado do futuro, mas a alma opera por confiança e fluxo. O segredo para vencer o horror ao vazio não é preenchê-lo com mais atividades, mas aprender a deitar-se na incerteza como se ela fosse uma cama segura e macia. É um ato de rendição suprema à inteligência da vida. É dizer, eu não sei o que vai acontecer, e tudo bem, porque a força que move o universo sabe, e eu confio no movimento. O pânico não suporta o repouso. Ele vive do movimento incessante de busca por controle. Se você se permite parar, se permite não saber, o pânico perde o seu combustível e o vazio estéril se transforma em uma fonte de potencial ilimitado, o vazio fértil, onde tudo de novo pode, finalmente, nascer. Se você tem sentido que as pessoas ao seu redor, até mesmo aquelas mais próximas e com quem você convive há anos, parecem subitamente estranhas, distantes ou incompreensíveis, saiba que isso não é um defeito nos seus laços, mas uma consequência direta do movimento de cura que está acontecendo dentro de você. O seu processo de despertar exige uma retirada das projeções. Durante a fase de neurose, nós usamos os outros como telas gigantes, onde projetamos nossas expectativas, nossas carências e até mesmo nossos pais. Os nossos relacionamentos, muitas vezes, eram um sofisticado sistema de mútuo apoio à neurose. Você me sustenta na minha ilusão e eu sustento você na sua. Quando a energia muda e a sua máscara começa a se dissolver, os ganchos se soltam. Você para de projetar e pela primeira vez começa a ver o outro como ele realmente é. E o outro começa a sentir você como você realmente é, sem o filtro da personagem. Esse estranhamento que você sente é o colapso dos espelhos onde você se via distorcido. Muitas pessoas, sentindo esse desconforto e essa estranheza,
caem no erro impulsivo de buscar uma limpeza externa e prematura. Elas pensam: se estou infeliz, o problema deve ser meu casamento, meu trabalho ou minha cidade. O ego, em seu pânico, adora culpar o cenário e criar uma narrativa de que, se eu mudar tudo aqui fora, o sentimento de vazio vai passar. E assim, há o impulso de terminar relacionamentos, mudar de emprego ou se mudar compulsivamente. Cuidado com essa fuga. O desconforto que você sente é primeiramente interno e vibracional. Se você mudar o cenário sem mudar a frequência interna, você levará o pânico e o vazio com você para o próximo lugar, e a nova pessoa e o novo emprego rapidamente se tornarão um novo espelho quebrado. A cura não reside em cortar os laços, mas em limpar a neurose que os enlaçava. No meio desse processo de transição, o seu ego assustado pode tentar sabotar as conexões de forma silenciosa e quase invisível, apenas para ter algo sólido, mesmo que seja dor, para se agarrar. O ego, aterrorizado com o vazio interior, prefere sentir raiva, ofensa ou conflito do que sentir a incerteza do não saber. Ele tenta criar atritos externos, brigas desnecessárias, mal-entendidos forçados, apenas para se sentir vivo através do conflito, porque a dor do conflito é mais previsível do que o silêncio da alma. Observe esse impulso. Não permita que o medo do seu ego use as pessoas que você ama como reféns na sua jornada de cura. A verdadeira libertação vem de reconhecer que o caos não está no outro, mas na sua resistência interna ao processo de descompressão e alinhamento da sua frequência. Muitas vezes, ouvimos o conselho de apenas soltar, entregar ou render-se, mas para a mente que está em pânico, essa frase soa vazia e inatingível, pois o ato de soltar parece fisicamente impossível. A neurociência nos explica o porquê. O seu cérebro reptiliano, a parte mais primitiva e focada na sobrevivência, associa o controle à vida. Para esse sistema, soltar é sinônimo de morrer. É abrir mão da única ferramenta que ele acredita ter para te manter seguro. Por isso, a rendição não pode ser um ato puramente intelectual. Não adianta apenas pensar em soltar. Ela precisa ser um ato somático, uma mensagem biológica enviada do corpo para o cérebro, dizendo: eu estou seguro agora, apesar do que a mente está gritando. Quando a sua mente está em colapso e o seu ego em pânico tenta retomar o controle, o caminho mais rápido para desativar o modo de sobrevivência é através da respiração e da presença somática. Você precisa sinalizar segurança ao seu corpo para que ele, por sua vez, sinalize segurança à sua mente. Experimente neste exato momento de crise um método simples de regulação do seu nervo vago, o grande maestro da calma no seu sistema nervoso. Inspire profundamente pelo nariz, sinta o ar preencher o seu abdômen em uma contagem lenta, talvez até 4, segure por um instante, e solte o ar pela boca de forma prolongada e audível, contando lentamente até 8. Fazer a expiração ser deliberadamente mais longa que a inspiração é um hack biológico que desarma o seu sistema de luta ou fuga, forçando o corpo a relaxar e permitindo que a frequência vibracional se reajuste. Neste processo de rendição, é vital diferenciar o que é resignação, que é passividade, amargura e vitimismo, do que os místicos, e Naranjo, ao citá-los, chamavam de santa obediência. Resignar-se é desistir da jornada, dizendo: a vida é ruim, não há o que fazer. A santa obediência, contudo, é uma concordância ativa e digna com a realidade. É aceitar a realidade como ela se apresenta neste momento. Sim, isso é incerto. Sim, sinto medo. Mas eu digo sim a esta experiência. É parar de gastar toda a sua energia vital brigando com o que é e começar a fluir com a correnteza, permitindo que a inteligência maior da vida o guie. Essa rendição não é fraqueza, mas o ponto mais alto da força interior, onde você se alinha com a vontade do todo, em vez de tentar impor a sua pequena e limitada vontade do ego. Neste caminho de autoconhecimento e despertar, é fundamental que abandonemos a visão superficial de que a dor é sempre um sinal de vibração baixa ou de falha pessoal. Precisamos reenquadrar o sofrimento atual, porque ele não é uma punição, mas a pressão necessária para a transformação,
o mestre severo que nos obriga a crescer. Pense na dor não como um obstáculo, mas como a pressão exata para quebrar a casca da semente, permitindo que a vida interior possa finalmente alcançar a luz. Sem essa pressão, sem o atrito com o solo, a semente jamais se transformaria em árvore. Assim também, o desconforto que você sente agora é a função evolutiva do seu sistema, forçando-o a abandonar o que é falso e a cristalizar o que é verdadeiro. Existe um conceito poderoso, a fricção consciente, que nos ensina a usar o atrito a nosso favor. O que você sente como insuportável é justamente o atrito entre quem você está se tornando, a sua essência, e quem você foi condicionado a ser, o seu ego. Essa fricção gera uma energia imensa, um calor interno, que pode ser desperdiçado na reclamação, na autocomiseração ou no pânico, ou pode ser usado de forma consciente para gerar o poder necessário para o despertar e a mudança vibracional. Em vez de tentar eliminar o atrito, tente usá-lo como o fogo sagrado que consome a ilusão, a pressão que lapida a pedra bruta em diamante. O maior equívoco que a maioria comete na jornada de cura é tentar fugir da dor, usando a espiritualidade como um refúgio ou um analgésico. Muitas pessoas usam a meditação, os mantras ou os conceitos espirituais para tentar abafar a angústia ou anestesiar a ferida emocional. Naranjo, com sua lucidez implacável, nos alertava para o perigo do narcótico espiritual. Se a sua prática serve apenas para te afastar da realidade das suas emoções não processadas, o luto, a raiva, o medo, ela não está curando, mas apenas adiando o encontro inevitável com a sua sombra. A cura real e a elevação da frequência vibracional exigem que demos espaço para a dor, a dúvida e o luto, reconhecendo-os como partes fundamentais da transformação, pois o caminho de volta para a luz da consciência passa necessariamente pela escuridão da aceitação. A ansiedade que você sente pulsando no estômago não é apenas medo, é, em sua essência mais profunda, uma recusa arrogante do agora. O ego, essa estrutura vigilante que construímos para sobreviver, tem um vício incurável pelo tempo psicológico. Ele precisa do passado para definir quem é e do futuro para garantir sua continuidade. Quando ele tenta sequestrar o momento presente, projetando catástrofes futuras e cenários de escassez, ele o faz para justificar a sua própria existência como um protetor indispensável. Ele sussurra que se você se preocupar o suficiente, se você antecipar todos os desastres possíveis, você estará seguro. Mas isso é uma ilusão cruel. A preocupação nunca resolveu um problema do amanhã, ela apenas drenou a paz do hoje. A nova energia que está chegando exige que você solte essa mania de vigilância e habite o único tempo que é real, este exato segundo. Aqui encontramos o erro fatal de quem tenta navegar a mudança com a bússola antiga, o desejo de controlar o como. Você sabe que precisa mudar, sente o chamado da alma, mas o seu ego insiste em exigir um plano detalhado de como a mudança vai acontecer, passo a passo, com garantias registradas em cartório. Entenda que a nova energia opera de forma não linear, quântica e misteriosa. O planejamento excessivo e rígido neste momento atua como uma resistência vibracional, bloqueando o fluxo natural das soluções que o universo quer lhe entregar. Tentar controlar o como a sua vida vai se resolver é como tentar segurar a água de um rio com as mãos fechadas em punho. A água escapa e você fica apenas com atenção. A vida não pede a sua gestão agora, ela pede a sua confiança. Para transmutar essa ansiedade crônica em uma presença poderosa, convido você a alterar o seu modelo mental com uma simples troca de perguntas. Da próxima vez que a angústia bater à porta querendo saber o futuro, substitua a pergunta neurótica e vitimista: o que vai acontecer comigo? Pela pergunta da alma, cheia de curiosidade e abertura: o que está tentando emergir através de mim agora? Essa mudança linguística retira você da posição de vítima passiva do destino e o coloca na posição de canal ativo da vida. Você deixa de ser alguém que sofre o futuro para ser alguém que parteja o presente, alinhado com o mistério, em vez de lutar contra ele. Sejamos honestos e compassivos sobre a voz que grita dentro de você
nas madrugadas insones. Quem está em pânico, quem chora e treme diante da incerteza, não é o adulto sábio e maduro que você se tornou. É a sua criança interior ferida. É a parte de você que lá atrás sentiu-se abandonada, rejeitada ou inadequada, e que agora, diante da dissolução das estruturas conhecidas, sente que está sendo abandonada novamente pelo universo. O pânico é a regressão emocional de uma criança que não vê os pais por perto. Reconhecer isso é fundamental, pois você não pode acalmar uma criança assustada com lógica, planilhas ou argumentos racionais. Você só pode acalmá-la com presença, colo e segurança. A cura neste estágio exige que você desenvolva e incorpore o pai-mãe interno compassivo. Em vez de julgar o seu medo, em vez de se odiar por estar ansioso, você precisa desenvolver a capacidade de acolher essa parte aterrorizada, pegá-la no colo e dizer com firmeza amorosa: eu estou aqui, eu cuido de nós. O mundo lá fora mudou, as regras mudaram, mas eu não vou te abandonar. Você precisa se tornar para si mesmo o porto seguro que passou a vida inteira, buscando em parceiros, empregos ou distrações. O adulto consciente observa o medo da criança sem se deixar governar por ele, criando um espaço de segurança interna onde o medo pode existir sem assumir o volante da sua vida. Há uma diferença abissal entre a reconexão autêntica e a regressão infantil na espiritualidade. A regressão busca salvadores mágicos, implorando para que o universo ou Deus resolva os problemas e retire a dor, como uma criança que pede para o pai consertar o brinquedo quebrado. A reconexão autêntica, por outro lado, é um ato de maturidade espiritual. É alinhar-se com a vontade do todo, não para ser salvo da vida, mas para ter a força de vivê-la plenamente. É deixar de pedir colo para o universo, para começar a oferecer o seu próprio colo a serviço da vida, tornando-se parceiro da criação em vez de dependente dela. O objetivo final de todo esse desmoronamento, desse pânico e dessa reestruturação dolorosa é a integração profunda do seu ser. Cláudio Naranjo falava incansavelmente sobre a necessidade de alinhar os nossos 3 cérebros: a cabeça, o intelecto, o coração, a emoção e o instinto, as vísceras. Durante a vigência da neurose e do caráter defensivo, esses 3 centros operavam dissociados, como músicos tocando partituras diferentes na mesma orquestra. Pensávamos uma coisa, sentíamos outra e fazíamos uma terceira. A nova energia, ao quebrar as barreiras do ego, força a coerência. O renascimento acontece quando a cabeça se inclina ao coração e o coração respeita o instinto, criando um fluxo único de inteligência e ação. Você saberá que a tempestade está passando e que o renascimento começou quando começar a notar sinais sutis, mas inconfundíveis. Momentos de paz surgirão sem nenhum motivo lógico externo. Uma alegria quieta que brota no peito enquanto você lava a louça ou caminha na rua. Sincronicidades aumentarão, como se o mundo estivesse piscando para você, confirmando que você está no caminho certo. E, acima de tudo, surgirá uma sensação deliciosa de estar sendo vivido pela vida. A luta exaustiva de remar contra a maré cessa, e você sente que é o barco sendo levado por uma correnteza benévola. Você para de fazer força para viver e começa a permitir que a vida flua através de você. A sua forma de manifestar a realidade também mudará radicalmente. Você deixará de tentar manifestar a partir da carência e do buraco do ego que grita: eu quero isso para ser feliz, e passará a manifestar a partir da abundância do seu ser que diz: eu expresso isso porque eu sou. A manifestação deixa de ser uma técnica de aquisição para preencher vazios e passa a ser uma consequência natural e transbordante de quem você se tornou vibracionalmente. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. E quando você é essência, você atrai a plenitude. Chegamos ao ponto final desta jornada, que é na verdade apenas o começo. O pânico cessa definitivamente quando aceitamos a derrota total do ego e sua necessidade de importância. Quando você tem a coragem de aceitar ser ninguém aos olhos de uma sociedade neurótica e doente, quando você desiste de sustentar a imagem de sucesso, força ou santidade, você finalmente se torna livre para ser
tudo em essência. Solte a necessidade de ser alguém. A liberdade mora na leveza de não ter nenhuma imagem para defender. Como nos lembra o Dr. Gabor Maté, a causa raiz de muitas das nossas doenças, ansiedades e pânicos é a desconexão crônica com a nossa intuição visceral, sacrificada no altar da adaptação social. Passamos a vida trocando a nossa verdade para garantir o pertencimento. A cura definitiva, o remédio para o pânico existencial, acontece quando a sua autenticidade se torna mais importante do que a aceitação alheia. Quando você decide que prefere ser rejeitado por ser quem é, do que ser amado por quem você não é, a guerra interna acaba. E quando a guerra interna acaba, a paz externa se estabelece. Cláudio Naranjo nos deixou um mapa precioso. A viagem humana é a travessia do ego patriarcal, isolado, rígido e medroso, para a mente unitiva, fluida, amorosa e conectada. O pânico que você sente hoje é apenas a vertigem de quem está aprendendo a voar sem as muletas do passado. Não tema a queda das suas estruturas falsas. O que é verdadeiro em você não pode ser destruído, é eterno. E o que está sendo destruído nunca foi real. Confie no colapso. Ele é o som das correntes se partindo. Respire, solte e deixe a vida te levar de volta para casa.